CBN Lab. Apresentação: Dorval Braga Neto. Olá, muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao CBN Lab, o seu espaço de gente, gestão e inovação aqui na rádio que toca notícia 101,5 FM. Eu sou o Dorval Braga Neto, estaremos juntos hoje até a próxima hora com a companhia da nossa queridíssima Suimara Braga, que naturalmente já lhe saúdo com um feliz 2025, Sui, e com os melhores augúrios para você. O que você pretende para 2025? Quais são suas expectativas, Sui? Augúrios. Gostou? Bom dia Dorval, bom dia ouvintes, internautas, bom dia nosso estúdio, nossas entrevistadas. É muito bom estar aqui nesse primeiro sábado de 2025, recebendo todos esses desejos, esses votos de felicidade, de boas emoções. É muito bom, tá tudo bem, a virada foi boa. E tá tudo certo. Me diz uma coisa, você que é uma moça da psicologia, uma senhora da psicologia. Eu gosto de moça, gosto. Gostou de moça? Tá bom. Uma jovem senhora. Uma jovem senhora. Essa divisão do tempo, né, de assim, ter o dia 31/12, aí a virada para o dia 1º, muita gente diz que, gente, não muda nada. Mas eu já vi, por exemplo, uma reflexão de uma filósofa dizendo que muda sim, porque o ser humano ele é feito de passagens, de ritos, e esse 31 para o dia 1º faz uma diferença sim, até porque as coisas acontecem primeiro na cabeça, para depois acontecerem no plano físico e material. É isso mesmo? Renovação de ciclos, né? A gente, enquanto ser humano, a gente precisa esperançar. Essa esperança, não aquela esperança que a gente senta, espera o que vai acontecer e que venha o que vier, mas a do verbo esperançar, de fazer, de acontecer, de ação mesmo. Então, essa virada, sobretudo com essas metas renovadas que são importantes aí para que a gente possa ter maior produtividade, alta produtividade, já vem com janeiro, que janeiro nos convida a esse tempo, esse momento, sobretudo agora a gente tem o Janeiro Branco, que é Janeiro Branco. O que é o Janeiro Branco? Que é realmente para tratar sobre a mente. Você falou que tudo começa pela mente, então desacelerar a mente, reforçar aquilo que a gente tem de bom, e aí começam pelas nossas emoções. Já dizia Aristóteles que somos seres virtuosos, somos seres bons, a gente viveu para ser, a gente nasceu... Em princípio, pelo menos, né? Em princípio, se a gente não está adoecido mentalmente ou tem um transtorno, a gente tem dentro da gente essa necessidade de fazer o bem, de sermos generosos, gentis, né? Para também mexer com esses hormônios que nos impulsionam para a ação. Então, essa virada é importante, a esperança é importante, né? Doenças da mente como depressão, ansiedade, vem também de desesperança, então é preciso acreditar. Eu acho que o Ano Novo traz essa renovada, por mais cansados que estejamos, a gente consegue olhar e dizer, bom, nós temos 360 dias, vamos dizer assim, né? Mais 365 dias, hoje menos, mas para que a gente possa fazer diferente, eu acho que é isso que nos impulsiona. Agora, olha, nós vamos falar hoje sobre perspectivas econômicas, sobretudo dentro do contexto aqui do nosso Amazonas. O quanto que você acha que alimentarmos as nossas mentes aí com, eu não diria com pensamento positivo, porque o pensamento positivo ele me parece um pouco até ingênuo, né? Ele é um pouco, né? Um pouco ingênuo, mas eu diria com nos colocarmos num estado mental positivo, o quanto que isso pode colaborar para a economia, por exemplo, para a profissão, para você ganhar mais dinheiro, para faturar mais, para uma empresa de repente se colocar numa posição de estado mental ali dos seus colaboradores, de que ele vai faturar mais, que vai ser mais produtivo. Tem impacto isso? Muito, né? A gente ter esse conforto emocional impacta até na economia. A gente sabe da relação da economia com a felicidade. As pessoas, e quando a gente fala da economia da felicidade, por exemplo, a gente fala desse conforto emocional. Quando você está bem, você consegue pensar em o que produzir, para quem produzir, como produzir melhor. Então, essas emoções estando em equilíbrio, estando numa
balança mais positiva, ela impacta na nossa Muito economia, bom. ela impacta nas nossas ações. Eu acho que tem tudo a ver com um crescimento, até enquanto a gente fala Ou seja, de existe nação. correlação entre economia e felicidade. Total. Vamos entender um pouco melhor com os nossos entrevistados de hoje, que a gente vai falar justamente sobre perspectivas dentro do cenário econômico aqui para o nosso Amazonas. Lembrando que nós estamos hoje gravados, né? Hoje o programa de hoje é excepcionalmente gravado para Manaus, Rio Branco, no Acre também. Você, infelizmente, não vai poder interagir ao vivo com a gente, mas se quiser deixar sua mensagem aqui no nosso WhatsApp, 92 código de área 981980632, e lembrando também que você pode interagir conosco, ver o programa, ouvir e ver o programa no youtube.com/CBN Amazônia. Hoje é sábado, 4 de janeiro de 2025 e o CBN Lab já está no ar. CBN Lab. E para conversar conosco sobre esse tema, nós estamos recebendo aqui duas feras, aqui o nosso primeiro querido Mourão Júnior, economista aqui, colunista da Rádio CBN Amazônia. Mourão, feliz ano novo, meu amigo. Que prazer ter você aqui no primeiro programa do ano. Muito obrigado aqui pelo convite, né? Bom dia, Duval, bom dia, Sui, bom dia aos meus queridos ouvintes aqui da Rádio CBN, ao meu querido professor Juarez Balduino, que está aqui do meu lado, orgulho de estar aqui com ele, né? E vamos começar, né, com essas energias positivas, vamos dizer assim, né, para 2025, né, e esperar, né, que essa conjuntura, tanto a questão econômica do Brasil, do nosso estado do Amazonas, né, e um pouquinho da influência do mundo, né, que vai influenciar principalmente, né, que a gente coloca no aspecto mais regional do modelo Zona Franca, de Manaus. Muito bom. A gente está recebendo também, como já deu spoiler aqui o Mourão, nosso querido Juarez Balduino, também é economista aqui, mestre, vai justamente colaborar conosco aí nessa discussão. Juarez, seja muito bem-vindo. Feliz ano novo. Muito obrigado. Feliz ano novo também para você, Duval. Feliz ano novo para a Sui. Obrigada. Para o meu amigo e companheiro, parceiro Mourão. Aos nossos ouvintes também, meu muito cordial bom dia. E acho que é interessante essa abordagem inicial que vocês fizeram. Que não estava absolutamente nada combinado, viu, gente? É porque nada aqui é combinado. Meu coração só faltou, meu Deus, agora eu vou ter que dar uma rápida resolução da felicidade com a economia, mas tem. Mas acho que tem sim, e essa coisa de virar o ano, de janeiro, é como aniversário, isso tem conectividade. O rito da passagem, né? Mas não é só a questão filosófica, somente ela, né? O planeta vive isso. Nós temos verão, outono, primavera, aqui no Amazonas, as secas, as cheias, a questão da lua, a temperatura, tudo isso interfere na economia, interfere no bem-estar das pessoas e tudo. Acho que tudo isso está bem conectado, sim. Sem dúvida. A economia tem naturalmente uma dependência mútua entre felicidade e a si própria. Perfeito. E lembrei, desculpe interromper, mas não que a Sui estava falando, eu me lembrei do nosso querido Ulisses Tapajós. Na sua administração, se eu não me engano, era Masa. Isso. Masa da Amazônia. Exatamente. E aí ele tirou uma empresa propícia, né, já do fundo do poço, já fechar as portas, né, e mudou até a metodologia que nós chamamos hoje, que é colaborador. Antes a gente chamava de funcionário. Empregado. Então, essa nova metodologia, né, a questão de você valorizar o ser humano, como ela colocou aqui, e esse retorno, nós economistas aqui pensamos no retorno do capital, é o essencial. Foi aí que ele achou, né, o caminho, né, para mudar a trajetória dessa empresa, principalmente nas que estavam ali, na linha de produção, no chão de fábrica, né? Na questão ali, olha, o que está dando certo ou o que está dando errado aqui, o que nós podemos diminuir, que é o custo. Perfeito. Bom, eu queria até aproveitar, Mourão, a tua fala, para te perguntar o seguinte, se a gente recorrer aqui ao Adam Smith, por exemplo, você acha que ele era um otimista inveterado quando ele pensou na mão invisível que mexia? E mais, será que essa mão otimista dá um jeito nesse dólar aí, Mourão? Eu acredito que se a gente for... Dá uma mãozinha. Partir para os pensamentos do nosso querido Adam Smith, né, o pai da economia, né, que ele tinha um pensamento que o mercado ele ia se regular. Né?
e que não iria precisar da intervenção do governo, né? Se a gente pensar bem, né, na questão, como você colocou aí do dólar, desde a época do FHC, o câmbio é um câmbio livre. Né? E ele funciona com a questão da oferta e da demanda da moeda. Mas, entre aspas, que há uma intervenção do Banco Central, como foi feito recentemente, quase 6 bilhões de dólares, e ele intervém nesses momentos em que ele vê que deixar o dólar livre não vai rolar, né? Não vai dar certo. Né? E a questão do Val, na minha visão, que é 2 aspectos. Um primeiro, que as empresas multinacionais, nesse período, elas estão remetendo seus lucros para fora do mercado, lá para suas matrizes. E uma outra questão que eu coloco aqui, né, é a questão da especulação, né? Colocando um pouco de culpa no governo, que está gastando mais do que arrecadando, né? E a moeda americana vem sendo pressionada. Né? Eu só deixo um ponto de preocupação, né, na questão de nós, do modelo Zona Franca, que é um dos principais importadores. Sem dúvida. Precisamos importar para produzir. E esse dólar alto preocupa. Agora, só para aproveitar que a gente tem um minutinho aqui antes de começar a rodada de perguntas aqui, eu queria perguntar para o Juarez o seguinte. Juarez, o nosso presidente diz que o mercado é muito nervosinho. Ele está nervosinho à toa? Olha, teve um tempo que me lembro desse comentário diminutivo, quando houve uma quebradeira econômica pelo mundo, e me parece que o Lula, naquela época, falou em marolinha. Uma marolinha, isso. Dessa expressão. Sim. Então, ele, numa posição política, né, de liderança política, de querer inspirar confiança e tal. As falas e as colocações, as entrevistas e as temáticas acabam tendo algum tipo de influência na população, principalmente. Ele tem cumprido seu papel nesse sentido. Então, a marolinha acabou não se convertendo numa marolinha, virou uma coisa um pouco mais gigantesca. Quase um tsunami, né? E agora o dólar e outras questões que ele coloca também não querem dizer que não seja exatamente assim. Eu não sei se isso é um pouco de fragilidade no entendimento. Ou negacionismo, né? Mas eu acho que é uma posição que ele adota, que poderia ser mais consensada, poderia ser mais... Pé no chão, né? Pé no chão, né? Mas é o sistema. É o papel dele, né? É a forma como ele atua, como sendo um líder de massa, populista, como ele é. Então, ele tem acomodado a população com esse tipo de abordagem. Muito bom. Bom, tá muito legal esse nosso primeiro bloco aqui, né? Muito bom. Sui, acho que você poderia chamar os nossos intervalos aqui para me dar uma folguinha. O que você acha? Afinal de contas, eu estou quase 9 anos chamando esse comercial. De vez em quando você divide com o Álvaro. Então, muito obrigada pela honra. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Você está na 101,5 FM, CBN Amazônia, Manaus. CBN Lab. Estamos de volta com o CBN Lab, direto aqui na Rádio que Toca Notícias 101,5 FM. Lembrando que hoje, excepcionalmente, estamos gravados, mas você pode participar conosco através do nosso WhatsApp 92 código de área 981980632, ou se você quiser, além de nos ouvir, quiser nos ver também, não é isso? Você pode também entrar lá no youtube.com/CBN Amazônia e você vai desfrutar dos nossos graves, médios e agudos. A gente está falando hoje sobre perspectivas do cenário econômico no Amazonas. Estamos recebendo aqui Juarez Balduino e Mourão Júnior, economistas que vão desvendar os mistérios do que vai acontecer nesse ano de 2025 aqui no Amazonas. Eu vou começar essa rodada de perguntas, naturalmente, com a Sui. Sui, perguntas?
Aproveite, Olha, você tem 2 consultores à sua disposição hoje. Nossa, olha, é um orgulho. Queria falar que temos 3, né? O nosso Mas é que querido... um não praticante, né? O Durval também É verdade. Ele está querendo esconder, mas é a formação dele, né? Não praticante ou não, mas... Né? Mourão Júnior, quando ele falou, olha, tem que ser bem inteligente para aprender essa matéria, eu falei, ai, como é o Durval? Como é o Durval? Ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito. Te faltam argumentos, Pois né, é. Durval? Enfim. Tenta ser humilde, mas faltam argumentos. Enfim, é um orgulho iniciar esse primeiro programa com vocês, que já começaram elevando o nível do programa, assim, como um foguete. Gostei muito do nosso papo inicial, já quero saber mais. E já que o Durval levou para esse lado do bem-estar, para esse lado do conforto emocional mesmo, e eu sei que o programa é voltado para a região, mas eu já quero aproveitar a inteligência, a sapiência, o conhecimento de vocês e Vossas dizer sabedorias, né? que existem métodos, pesquisas para medir a felicidade e a qualidade de vida. Então, a sociedade, o governo, as políticas públicas, elas tentam, né, fazer com que as pessoas fiquem com essa sensação de satisfação e que consumam, e que isso dê certo, e que essa relação dê certo. Então, eu queria aproveitar e perguntar para vocês como é que a economia vê essa relação de riqueza e bem-estar dentro de um estado ou dentro do nosso estado. Como é que anda essa relação de bem-estar e de felicidade aqui? Se você me permite complementar, eu achei super legal a tua pergunta, porque afinal de contas a gente está falando de 4º ou 5º maior PIB do Brasil, e no entanto a gente vê o nosso índice de desenvolvimento humano, né? Enfim, eu ia adjetivar aqui, mas eu achei melhor deixar para o Mourão e para o Juarez. Essa balança está desequilibrada. Por favor. Primeiro o professor Não Juarez, brigue, não brigue. Primeiro professor, Por favor, professor eu Juarez. complemento. Claro. Essa questão de PIB de Manaus, que é o 5º PIB, né? Não é o estado do Amazonas. O Amazonas É Manaus, né? É Manaus. É Manaus, né? O Amazonas tem um PIB hoje que representa cerca de 1,5% do país. Então não é tão representativo no estado. E o estado, né? Mas a capital amazonense, Manaus, concorre sim com São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Fortaleza. Então, Olha entre as só. capitais do Brasil, apesar de sermos 27 estados, é a 5ª economia em termos de pujança, em termos de volume, já há algum tempo. Não é de agora. Vem se mantendo, né? Vem se mantendo. E a questão do IDH e outros índices que se medem aí o comportamento social como um todo, existe também o índice da felicidade e outros índices que estão sendo elaborados. A relação deles é porque quando você considera Manaus uma cidade-estado, onde a atuação, inclusive política, é em dobro, há programas de governo estadual dentro da capital, como asfaltamento, como outras obras que são de aspectos públicos, Sim, da saneamento, municipalidade, né? mas acaba que o Estado acaba ajudando também. Isso não é que seja ruim. É porque também comparar uma capital que tem 2.400.000.000 de habitantes, 2.400.000 habitantes, com um resto de estado, que é o maior estado do país, que tem apenas 2 milhões espalhados em 61 municípios, numa área tão grande como é a do Amazonas, até a dificuldade de investimento existe. Então, mesmo que o governo tenha até recursos, e ele tem, é difícil ele fazer obras e aplicar investimentos em locais tão rarefeitos de ocupação populacional, que é o resultado que gera esses tipos de índices tão baixos como é o caso que a gente está citando aqui. Então, a concentração de riqueza no Amazonas, ela está basicamente em Manaus, e aí eu faço o cálculo do PIB per capita do Amazonas com as pessoas que estão na capital, um território de cerca de 11 mil quilômetros quadrados apenas, dos quais 2 mil quilômetros são ocupados pela área urbana. O resto é ainda áreas com fazendas, com sítios dentro de Manaus, que estão limites lá com a cidade de Taquatiara e Figueiredo, que não tem ocupação populacional. Então, por esse motivo, a dificuldade de investimento público nessas áreas é muito grande. E aí a concentração acaba existindo. A gente poderia dizer, Juarez, que de repente o IDH acaba sendo puxado para baixo por conta disso? Ou seja,
né? Entendam bem a minha pergunta. Se nós fizéssemos aqui usássemos o ceteris paribus aqui, isolássemos o nosso interior e focássemos exclusivamente na capital, esse IDH seria melhor, talvez? Provavelmente melhor, mas há alguns quesitos que a gente precisa levar em consideração. A periferia de Manaus, ela é Estava com isso em mente. É densa, né? Ela é tão problemática, tão pobre e de aspectos já falidos, como tem na periferia de São Paulo, do Rio de Janeiro e em vários outros locais do país. Então, a periferia como um todo tem, por natureza, ser um local de muita pobreza. Aqui em Manaus não é muito diferente. Se a gente for percorrer as áreas de palafita, as áreas mais afastadas, nós vamos encontrar uma população que não conseguiu chegar ainda a ter o acesso ao que eles vêm buscando em Manaus. O mínimo, né? Acesso ao polo industrial, a emprego, a atividade como um todo. E quando eles chegam aqui em Manaus, que é uma cidade acolhedora, mas que não tem condição de abraçar todos no mesmo nível, eles acabam ficando num cordão de periferia que é mais complicado. Quando você vai para o interior e retira esse extrato populacional da capital, você vai encontrar um interior que tem no pescado dos seus amazônicos, na plantação de macaxeira, mandioca, na colheita, da mandioca, né, como se diz, na sua farinha, na caça dos animais, na coleta de frutas. Esses dados não são capturados pelo IBGE. Não são, né? Então, o IDH, ou índice de pobreza, ou índice de atividade econômica do interior, não tem toda a condição de ser abrangente como ele de fato é. Né? Então, tem que haver essa interpretação com essas nuances específicas do Amazonas que a gente precisa levar em consideração. Então, tem diferença, sim, interior e capital, mas se você começar a desmontar essa composição de índices, os estratos populacionais onde eles estão buscados, você vai verificar que há ajustes a serem feitos para poder entender melhor essa dinâmica. Assim. E esse cultivo, né, e a gente ter acesso a esse material, como a mandioca, etc., faz com que a gente possa afirmar que não existe extrema pobreza aqui na capital? Eu diria que no interior nós talvez, não vemos né? extrema pobreza. Quem anda por lá, é claro que tem bolsões, tem, por exemplo, os indígenas, apresentam um problema sério e localizado. Você vai a São Gabriel da Cachoeira, ou a Tabatinga, ou aqui no Amazonas mesmo, você pode ir a certas localidades, onde o indígena que vem sem o preparo urbano, sem qualificação de trabalho, ele deixa lá a sua aldeia, que tem a sua caça, tem a sua pesca, tem o seu cultivo, e vem atrás da cidade, como eles dizem, e ao chegar na cidade, eles não vão encontrar aquele ambiente tão facilitado. Na cidade onde eles estiverem, mesmo que seja em Barcelos, ou que seja, tem casas, tem área urbana, as casas são fechadas, ali para se ter a compra da taberna tem que ter o dinheiro, que eles não têm. O crédito. É uma outra cultura. Então, essa população, especialmente a indígena, que vai aos arredores dos municípios do Amazonas, ela é um extrato de pobreza que é difícil de contornar. Porque eles nem têm a condição econômica de suprimentos que eles têm nas suas localidades originárias e nem têm condição de pé de igualdade de disputar com os urbanos o trabalho, o emprego, a atividade, a taberna, essa coisa toda. Entendi. Mourão, eu queria complementar um pouquinho a pergunta da Sui. A gente só tem 30 segundinhos, mas eu só vou deixar o meu complemento. Eu acho que também ele queria, né, dar uma... Sim, eu só vou fazer um complemento. Eu só queria fazer um complemento. Ele vai responder a tua pergunta. Tá. O modelo Zona Franca Industrial, só queria que você acrescentasse a tua resposta. Ele é uma solução, pode ser uma solução, visto que essa turma aqui não tem acesso, por exemplo, não tem a qualificação mínima, ou seja, a gente tem um desemprego tecnológico hoje, um desemprego, eu diria até do ponto de vista do analfabetismo funcional dessa turma. Sim. Eu queria que você complementasse isso, mas você vai me responder isso depois no próximo bloco, tá bom, Mourão? Okay. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já.
Você está na 101,5 FM, CBN Amazônia, Manaus. CBN Lab. Estamos de volta com o CBN Lab, estamos no nosso terceiro bloco hoje falando sobre as perspectivas do cenário econômico no Amazonas. Estamos recebendo aqui o professor Juarez Balduino, economista, Mourão Júnior também economista, a gente está discutindo um pouquinho. E o Mourão vai dar continuidade aqui à pergunta, só fiz adicionar aqui a pergunta da sua e a questão de qual é o papel da Zona Franca para a inserção dessa turma que de repente não consegue e se tem uma outra alternativa para eles. Vamos lá, complementando aqui a parte da pergunta da Sui, né? Se a gente olhar a teoria da administração de Taylor, de Fayol, né, em que ele coloca ali que o colaborador ele vai dar a camisa, ou melhor dizer, ele vai vestir a camisa e dar tudo ali para aumentar a produtividade, se tiver o quê? Um estímulo, né? Vamos dizer assim, né? Incentivo. Se chegar a linha de produção que bater a meta, né, vai ter o futebol e o churrasco no final do mês. Né? Aliás, isso foi prometido para a gente em campanha, né? É bom lembrar. É bom lembrar. Então, esse estímulo, né, e as condições favoráveis de trabalho, isso dá realmente um retorno produtivo. Isso já está pesquisado, isso já vem nas teorias, não só de economia, como de administração, que realmente tem, né, esse retorno do capital no conceito mais de Karl Marx, né, lembrando aqui as aulas que o meu querido Duval teve lá na UFAM de Economia. Né? Mas... E que essa parte do marxismo ela jamais me convenceu, diga-se de passagem, mas tudo bem. Mas vamos lá, não vamos falar do passado, valia, né? Não vamos entrar no passado, não. Quando a gente fala do Valdo Modelo, nós estamos falando de um modelo que ele foi criado numa época, né, numa região, longe dos grandes centros consumidores, como está lá no Decreto-Lei 288, né, de criar um polo de desenvolvimento, né, no local em que tinha uma ameaça de uma invasão estrangeira, né? Ou para não ficar no círculo virtuoso da pobreza no final do ciclo da borracha. Né? Isso que foi importante. E esse modelo ele veio com a concepção num tripé, né? Comércio, que foi que começou o modelo, né? A indústria, né, que se desenvolveu depois do comércio, né, e um terceiro, né, que tinham a imaginação na época, que era a agricultura, né, que é ali aquela parte ali que vai até Rio Preto da Eva, do modelo que iria, né, desenvolver a parte da agricultura, e pensavam também que o interior do estado iria fornecer, né, o que a capital, aqui o município iria precisar. Você está falando do famoso terceiro ciclo? Não? Exato, não. Depois desenvolvendo mais na frente. Também, né? Depois desenvolvendo mais na frente como Zona Franca Verde. Zona Franca Verde. A Sui não riu porque ela não entendeu a referência, que ela é muito jovem. Tá bom. E na sua concepção, até há em algumas palestras do... Também, professor, meu Deus, eu esqueci aqui o nome dele, mas já eu lembro, né? Tem essa concepção. Por quê? Porque o modelo ele pega o quê? No conceito mais chinês, né? A gente pega uma mão de obra barata, né? Põe numa linha de produção, lógico, tem treinamento e tudo mais, mas é uma mão de obra barata, né? Produz e vende para o mercado interno. Né? Então, essa mão de obra barata, no tempo de lá para cá, nos seus 57 anos, né, meu querido 57. Professor? De modelo Zona Franca de Manaus. Ela atendia, né? Exatamente. Só 49, hein? Exato. E ela vem se desenvolvendo. Né? Já não é mais a mesma mão de obra barata do que aquele modelo lá antes, principalmente depois da época do governo Collor, lá na abertura das importações. Isso aí é outra história. Mas que há uma questão, né, que leva muito bem a sua pergunta, que é o X da questão. O busilis da questão. Exatamente. Nós estamos num momento de uma indústria 4.0, em que há uma grande modernização e uma diminuição de um processo produtivo e um aumento produtivo ao mesmo tempo, mas na mão de obra. Mas, ao mesmo tempo, temos um modelo que, né, para ter um incentivo, há uma necessidade,
né, de mão de obra. Sim, qualificada. Então, qualificada. Então, esse X, essa equação que realmente vai ter que ser difícil, né? E vamos ter que ver como vamos adequar isso, né, daqui para frente. Legal. Sui, perguntas? E quais seriam as alternativas mais viáveis para se tornar essa economia mais autossustentável? A gente está falando de políticas federais, de políticas públicas, de políticas locais, e está falando da Zona Franca também. Então, quais seriam outros modelos que a gente fica se perguntando? Será que a gente vai sempre estar na dependência da Zona Franca? Será que são as indústrias? E o que acontece? Será mesmo o turismo? O que vocês acham? Quais seriam alternativas viáveis? Será que lá de dentro do CBA não sai uma coisa nova, assim, que poderia dar uma força para a gente? Deve estar sendo saindo, produzido, né? Está saindo, né? Agora está, inclusive, com aporte de recursos que foram agora encaminhados para 2025, que vem um pouco da bolsa de dinheiro que tem na pesquisa e desenvolvimento gerada pelo próprio polo industrial. Olha. Se conseguiu politicamente encaminhar recursos que não estavam previstos, então com esse recurso ele vai poder sim, naturalmente, oferecer alguma coisa em termos de atratividade. Mas não é coisa para essa década. Não Entendi. Em alguns casos nem para a próxima. Porque nós estamos falando, né, que a sua pergunta sobre alternativas, tá? A Zona Franca hoje, que tem ainda 49 anos, ela é um bloco de concreto que fatura hoje 200 bilhões de reais por ano, que hoje está com 130 mil empregos diretos aproximadamente. Não tem muito espaço para a migração do interior e de outros estados nesse seleto grupo, nesse ecossistema diretos, aí, né? Porque eu precisaria ter outro tanto de indústrias para gerar Não tem isso. como absorver, né? Ainda que fossem Não qualificados, né? Ainda que fosse. Então, eu precisaria ter um outro tanto de indústrias que precisaria de mais um tanto de mão de obra para poder acomodar. Sim. Então, esse é um dos problemas do IDH, um dos problemas do nível de pobreza do Amazonas como um todo. A bioindústria não poderia, talvez, acolher essa turma, estimulando uma cadeia inteligente lá vinda do interior? Ela está ainda no início, a bioindústria, não só com o CBA, mas com outras iniciativas, matrizes, né? Que estão já começando a se discutir. O Amazonas discute novas alternativas à Zona Franca já há mais de 30 anos. É muito difícil que se consiga isso em um prazo curto, né? É sempre de médio ou longo prazo. E essas matrizes econômicas, se você perguntar para... Eu vou citar aqui algumas indústrias, como uma das maiores, a Samsung, a Moto Honda e outras empresas. Se elas vão ceder desses 130 mil empregados alguém para a bioindústria, eu acho que elas vão dizer que não. Porque sem esses 130 mil, eles não roda contam o seu plano de produção, né? e não conseguem esse faturamento de 200 bilhões. Então, essa nova atividade da floresta, ela vai precisar de um outro e diferente contingente que não conversa com 130 mil. Simultâneo, porque eles são né? específicos e simultâneo. Simultâneo, né? E tem uma agravante, no caso do Amazonas, por conta da reforma tributária, que a partir da mudança do tributo agora ficar no destino, o Amazonas já calculou que vai perder por ano 8 bilhões de reais, que é a arrecadação do polo industrial. Quando o polo industrial fatura um telefone celular lá para São Paulo, o ICMS desse faturamento fica aqui, no Amazonas. Vai ficar lá em São Paulo. Ficava, tempo, né? Ainda fica hoje. Ainda fica, né? Mas vai ficar lá. Ou seja, o Estado vai perder o recurso, mas vai ter que arrumar a estrutura física e pública de hospitais, de escola, para acomodar essa nova população, se ela vier, para atender o polo de bio, por exemplo. Então, são problemas econômicos estruturais, que, né? Com o tempo, vão ter que equacionar, porque vai ser complicado de você conseguir acomodar todas essas mudanças, né? Então, a Zona Franca tem essa característica, né? Ela é pujante, ela está no estágio que está em virtude dos investimentos que estão sendo feitos, mas ela tem alguns limitadores. Há quem diga que com 57 anos já era para ter aqui 1.000 indústrias ou 2.000 indústrias. Imagine Manaus com 500, do jeito que está hoje, que tem 2,5 milhões de habitantes, imagine com 1.000 indústrias. Teríamos aqui cerca de quase 5 milhões de habitantes, aonde? Né? Então, tudo isso é preciso ponderar para avaliar como é que isso será possível. Se a gente fizer a conta,
500 indústrias em 57 anos, nós não conseguimos implantar nem 10 indústrias por ano. Pois é, essa era a minha próxima pergunta. Se são 130 mil empregos em 57 anos, a gente não está conseguindo 2 mil empregos por Porém, mês. as demandas sociais não cessam, né? E é são tão legal. crescentes. Não Né? cessam porque a imigração continua, né, Moura? E o imigrante, ele chega e não sabe de tudo isso. Sim. Ele vem aqui, aí que ele vai se deparar com a realidade. Tem um estudo, né, do economista José Laredo, se eu não me engano, que ele comenta essa questão, né, que, como o professor Juarez estava falando, né, se aumentasse o quantitativo de produção, né, também, né, a mão de obra, né, teria que estar muito mais e a gente não vem aumentando a mão de obra, aumenta o faturamento, não aumenta a mão de obra por uma questão da própria tecnologia. O próprio faturamento ele não cresce exponencialmente, né? Também. Ele tem os seus limitadores. O faturamento, né, do PIN não depende do PIN. Não depende do mercado de consumo. Do prefeito, nem do governador, nem de ninguém. Depende do O mercado. faturamento do PIN depende de quem gosta de comprar Exatamente. televisores, Do consumo, motocicletas né? e televisores É o por aí. mercado. No Brasil todo. Tem gente que nem sabe que é feito aqui. Que a gente existe, né? É tão didático a forma, a gente Sim. entende de uma maneira tão clara que às vezes a gente vê debates que são necessários, né? Óbvio, a gente está falando da nossa vida, né? Da nossa vida econômica, financeira, do estado, da cidade, mas é muito legal a gente entender claro. de uma maneira muito didática. O que nós precisamos, Duval e Sui, seria um órgão para fazer um planejamento a longo prazo, a curto e longo prazo. Não temos. Não temos. Atualmente não temos. Eu só tenho ideia de algum professor. Bem, a gente tem hoje Iniciativas, né? a SEDEC, A SEDEC, né? Hoje comandada pelo Serafim Correia. E lá é o local público, em termos de política e de todo o governo, é o centro de geração de discussão desse aspecto, políticas, planos, né? E planejamentos. Mas não colocamos isso, né? Vou colocar aqui de uma maneira pessoal, não colocamos isso em prática. né? Hoje não temos um plano B. Né? Então, o plano A é o modelo. Né? Frágil, né? De certa forma. Exatamente, Né? mas para a gente pensar em umas novas matrizes econômicas, vamos precisar, né, desenvolver esse plano B, ao mesmo tempo mantendo a Zona Franca de Manaus. Ou seja, eu preciso manter o avião em voo, de uma linguagem mais simples, e construir um novo em terra terra. E fazer com que ele decole Exatamente. sem atrapalhar esse avião que você, e considerando que você também tá que não vai ter nenhum toró no meio do caminho que vá derrubar esse número 1, né? E os torós são essas ameaças eventuais que a gente acaba sofrendo. Não, a gente está bom de storytelling, né? Não é? Construímos uma metáfora bonita aqui. Vamos para o nosso intervalo, a gente volta já já. Você está na 101,5 FM, CBN Amazônia, Manaus. CBN Lab. Olha, nós temos exatamente 10 minutos para a gente resolver todos esses problemas que nós trouxemos nos primeiros 3 blocos. Tá? E aí eu vou dividir de uma maneira equânime, eu vou dar 2 minutos para cada um. Eu acho que 2 minutos para resolver a problemática do Amazonas não é assim. Né, tão... Não é muito difícil. Não é. Enfim. Vamos começar, Generoso, Mourão. né? Generoso. Mourão, o que você imagina de possibilidades aí? Eu sei que nenhuma delas talvez
concreta nesse momento, mas de possibilidades que a gente poderia começar a aventar de alternativas. Duval, como bom professor, né, eu vou falar assim que eu acho que o viés de uma matriz, né, no caso de uma nova matriz que está começando a surgir aos poucos, mas muito emblemática é a questão da mineração. Eu acho que a mineração aqui na região norte, né, seria um dos viés que poderiam, né, gerar emprego no local fora da capital, né, desenvolver o interior do estado, né, e isso, para mim, é um novo horizonte. Né? Temos aí a questão, né, de Altazes, né? Como é que é? Estruturada, potássio, né, Mourão? Potássio. Né? Temos aí também vendo a questão, também parece que de gás, né? Petróleo. Né? Então, eu acho que essa questão da mineração, né? Mas, né, vem a questão ambiental, né? E sendo as duas coisas feitas de uma maneira certa, correta, eu acho que dá para trazer um desenvolvimento econômico, né, para o interior do nosso estado e diminuir um pouco, né, a dependência, né, do estado ao modelo Zona Franca de Manaus. Muito bom, muito bom. Professor Juarez, quando a gente fala de Zona Franca, eu ouvi uma vez um adjetivo que eu achei interessante e ele me incorporou ao meu léxico economês aqui. É um modelo artificial, a gente pode dizer que é um modelo artificial. Será que um modelo natural, baseado aqui nas nossas potencialidades, ele pode ser uma solução? Porque eu também já ouvi muita gente dizendo o seguinte, olha, nós temos uma vocação clara, e essa, por exemplo, tem gente investindo muito em tecnologia, né? A gente fala-se muito de Taquatiara como sendo o nosso novo Silicon Valley aqui. Essa questão da vocação, ela tem impacto nesse sentido, na sua opinião? Porque, por vocação, vocações tem muita, né? A vocação, ela é hora da terra, do local, locacional, estão ligados ao que a terra produz, ou mineração, ou tipo de clima e solo, etc. São vocações ligadas geograficamente ao local que se está discutindo o empreendedorismo do assunto. E tem a vocação artificial, que no caso de Manaus é o polo industrial. O Manaus tem a vocação industrial artificial, como é artificial a vocação industrial do polo de automóveis da zona do ABC de São Paulo. Um dos mais ricos do mundo, há mais de 70 anos, recebendo incentivos fiscais federais desde então, desde a sua implantação ainda. E segue firme, né? E por que tem lá que continuar sem prazo, como lá é hoje? Por que a Zona Franca tem que ter prazo? E lá não precisa ter prazo? A Zona Franca tem uma dificuldade estrutural para escoamento, locacional, distância do mercado, e lá não tem nada disso. Então lá tem toda a estrutura necessária, as melhores estradas do Brasil, os maiores investimentos, as grandes multinacionais, mão de obra qualificadíssima na área de mecânica e elétrica, etc. Próximo aos mercados, o maior mercado consumidor do país é lá, naquele eixo sul-sudeste, e tem incentivos fiscais, projeto de MOB agora, recentemente aprovado pelo governo federal. E o que lá a produção paulista tem? O que eles têm que a gente não tem, né? Lá é artificial também, como aqui é artificial, que é uma produção industrial de bens de consumo. Com toda a dificuldade que tem aqui, por que eu tenho que encerrar daqui a 49 anos? Sim. Por que São Paulo não encerrou há 30, 40 anos atrás? Né? Então, são questões que têm que ser colocadas para isso. No caso da Zona Franca, perspectivas de curto e de médio prazo, eu diria que a cada vez que se aproxima o início da reforma tributária, mais ela é atrativa. Porque hoje os benefícios do ICMS, que estão na Bahia, estão em Minas Gerais, Espírito Santo, alguns de São Paulo, eles todos estão com a data de término já definida pela Constituição Federal. Vão terminar em 2033. O Brasil vai se transformar num lugar onde somente vai ter incentivo fiscal na Zona Franca de Manaus. Então, em termos de perspectivas, de investimentos, de quem tem a ideia de onde aplicar o seu dinheiro, vai ficar atento à Zona Franca de Manaus, e isto é, de certa maneira, interessante para o Amazonas, são perspectivas interessantes para emprego, para investimento. Claro que é o mesmo modelo atual, de 500 empresas, talvez eu vá passar para 600 em algum momento,
vou precisar de mão de obra que talvez eu não consiga suprir, eu vou atrair engenheiros e profissionais de Rio, de São Paulo, Minas Gerais, como foi até então. Sim. Eu sou, por exemplo, paulista, vim para cá nessa mesma leva, há 47 anos atrás, junto com bastante outros brasileiros de outras localidades que vieram aqui, de certa maneira, ajudar ao polo ser desenvolvido. E esse projeto, acho que continua, essa nova mudança tributária vai trazer isso, e isso é para o interiorano, para o nosso ouvinte que está pensando aí no que vai fazer hoje com 17 anos, 18 anos, 20 anos, se prepare. Se prepare, estude, se forme, busque a excelência, porque daqui a pouco tempo vai precisar de ter mão de obra qualificada para isso. E a Zona Franca é uma grande perspectiva, com todos os seus malefícios, com todas as suas dificuldades, como qualquer outra cidade, mas eu acho que é um grande ponto de absorção de mão de obra, de interesse econômico para todo mundo. Muito bom. E pergunta rápida, manteremos esses benefícios? É seguro isso? Será que a gente consegue manter? Eles já estavam na Constituição, né, Mourão? E agora sempre estiveram. E agora continuam na reforma tributária. E na reforma tributária, que foi já definida e encerrada, eles foram mantidos. Agora, em 24, houve uma discussão que eu acho até que foi até desnecessária, onde se começou a discutir de novo no Congresso Zona Franca. Por que ela existe, por que ela deve ser mantida, os benefícios que ela traz ou não traz. Eu acho que essa discussão se encerrou em 2023, quando foi promulgada a emenda constitucional 132. Já deveria ter sido. Zona Franca. Acabou o assunto, né? A lei complementar que foi discutida agora recentemente, o PLP 68 e agora o 108, quando se puxou para esse lado, porque ele tem uma origem feita lá em Brasília, então é gente que talvez não tenha muito interesse em Zona Franca, colocaram lá alguns artigos que por si só constitucionalmente não tinham como permanecer. Então, não foi nem uma questão de querer de novo explicar o que já foi explicado, era só questão de discutir que constitucionalmente não caberiam certos artigos como estavam lá. Importante falar, né? É, sem dúvida. Meus queridos Mourão e professor Juarez, muito obrigado pelo tempo de vocês. Excelente a gente começar o ano ouvindo suas mentes brilhantes aí compartilhando conosco essa perspectiva. Obrigado mesmo. Sui, muito obrigado. Que fica aí que dicas aí você deixa para o nosso ano novo? Obrigada a vocês, foi um programa importantíssimo, belíssimo e super didático. Eu deixo que dia 6 é o dia da gratidão, então é uma poderosa ferramenta de bem-estar, não só físico, mas mental, emocional. Então sejamos gratos, não aquela gratidão mecânica que a gente agradece, mas intencional, dizer mesmo muito obrigado e dizer que a pessoa faz e fez diferença na sua vida e também agradecer não só as grandes, mas as pequenas conquistas do dia a dia. Essa é a dica para o ano novo. Muito bom. Vamos encerrando o CBN Lab de hoje com a gerência executiva de Daniele Pires e a direção regional de jornalismo de Paulo Fernandes. Apresentação: Dorval Braga Neto. Um grande abraço, ótimo sábado e até a próxima. Tchau. CBN Lab.